Exaltado seja a soberania, a santidade do único que é digno, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que nós possamos agradecermos a cada dia o nosso Criador pela sua proteção no nosso viver diário. Esse canal é um canal da seara do Senhor. Os frutos que este canal produzir serão para a glória do Senhor, serão para o reino do Senhor. E eu não terei nenhum mérito. E quero dizer que jamais irei tirar algum proveito destes frutos que estão sendo colhidos para o reino do Senhor. Eu falarei um pouco sobre as verdades do Evangelho da Salvação, já que este é o maior objetivo deste canal. Prepare o seu copo com água. Afinal, iremos participarmos desta bênção. Faremos a oração de libertação. Faremos uma reentrega ao Senhor. E assim, para que nós possamos continuarmos caminhando na direção do reino. Se os senhores forem para qualquer igreja, sem exceção, não procure dentro destas a salvação. Senhores, podem procurar uma música, um entretenimento. Alguns ministérios têm danças, muitos louvores e até são ambientes agradáveis. Mas não procure dentro das igrejas a salvação, porque a salvação dentro das igrejas jamais poderá ser encontrada, porque cada um está pregando um evangelho. Aí vejam, senhores, se estes evangelhos que estão sendo pregados, se tivessem poder para salvar as almas, só uns 5 ou 6 ministérios, Assembleia Adventista do Sétimo Dia, Batista, Mormons, Jeová, Universal, só daria cerca de 100 milhões de almas, de pessoas. Aí vejam, senhores, se estes evangelhos que estão sendo pregados dentro das igrejas, se salvasse realmente as almas, só uma meia dúzia de ministérios já daria cerca de 100 milhões de almas. Este feito jamais será alcançado pela pregação deste ministério. Cada uma igreja tem o seu ministério, o seu evangelho. Cada um ministério tem o seu evangelho, a sua doutrina. E aí vejam, senhores,
Todos estes perderam de vista o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, onde nós podemos encontrar a salvação. No livro de João 5, exaltado seja a glória do Santo Espírito. Exaltado, meu Pai, seja a santidade do Cordeiro. Que nós possamos compreender estas verdades e aplicá-las no nosso viver diário. João 5,39. Examinai as Escrituras, versículo bastante conhecido, porque nelas temos a vida eterna. Aí está. E para vivermos a palavra, as Escrituras, não precisamos estarmos filiados neste ou naquele ministério. Se nós praticarmos a palavra do Senhor em casa, estaremos salvos. E aí vejam, senhores, aqueles que querem viver em obediência ao Santo Evangelho não precisa estar procurando a salvação dentro de um ministério. Os ministérios hoje são para louvor, entretenimento, para distrair as pessoas, porque o Evangelho pregado dentro destes ministérios não tem o poder para salvar as almas. E o que fazem os pastores, as igrejas? Presta bastante atenção, senhores. Eles pegam este Evangelho, o Evangelho da salvação, acrescenta a ele e vai vendê-lo dentro das igrejas. Aí compreenda, senhores, que fazem as igrejas. Eles pegam o Evangelho, adulteram o Evangelho e vai vender este Evangelho acrescentado dentro das igrejas. Por isso, este Evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas não tem o poder de salvação. No livro de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, ali o Senhor fala do Evangelho eterno, o Evangelho que transforma as nossas vidas, o Evangelho que cura, salva, liberta, que nos dá o privilégio de irmos para a glória. Não é o Evangelho acrescentado que está sendo pregado dentro das igrejas. Agora vejam, senhores, no livro do Apocalipse 22, os versículos 18 e 19, fala que aquele que acrescentar ou diminuir, a nossa parte não será tirada da árvore da vida. Veja a responsabilidade que deve ter aqueles que pregam o Santo Evangelho, de não acrescentar e nem diminuir.
porque certamente iremos perder a nossa salvação. Traduzindo. E pelo livro do Apocalipse 22, 18 e 19, os pastores estão perdidos. Não estou fazendo nenhum julgamento, jamais. Mas pelo livro do Apocalipse 18 e 19, no capítulo 22, aqueles que estão acrescentando o Santo Evangelho estão perdidos. E vejam, senhores, eis o porquê, a grande responsabilidade da pregação do Evangelho. Os líderes estão zombando do Senhor, estão escarnecendo da palavra. Certamente creiam, senhores, que isto não irá acabar bem. Qual é o acréscimo que eles estão fazendo no Evangelho eterno, o Evangelho da salvação? Estão acrescentando as doutrinas, acrescentando cobranças indevidas de dízimo, se apropriando indevidamente dos recursos das pessoas. Aí está os acréscimos que estão sendo feitos no Evangelho eterno, no Evangelho da salvação. Então, estes acréscimos, estas doutrinas, é para entreter as pessoas, para fidelizar as pessoas, para escravizar as pessoas neste ou naquele ministério. Porque o Evangelho da salvação não é por força, não é através das doutrinas, mas é pelo poder, pela grandeza do Santo Espírito. E aí vejam, senhores, os líderes estão pegando o Evangelho, não um Evangelho. Eles estão pregando um Evangelho, mas estão pegando o Evangelho da salvação, adulterando ele e levando para dentro das igrejas para cobrar das pessoas, para se apropriarem indevidamente dos recursos das pessoas com a pregação do falso evangelho. E aí vejam, os senhores, este evangelho se tornou um escândalo para aqueles que estão fora, as pessoas que estão fora da igreja, estão correndo a cada dia das igrejas, culpa daqueles que estão pregando o falso evangelho. As pessoas estão escandalizadas com o testemunho daqueles que estão pregando este evangelho. Estão pregando com interesses de se apropriarem dos recursos das pessoas. E aqueles que estão dentro das igrejas, vivendo esse evangelho, sendo alimentados com este falso evangelho, estão correndo um sério risco de não se salvarem, de serem reprovados. E aí creiam, senhores, as pessoas que estão dentro das igrejas estão correndo um risco muito grande de não se salvarem,
Porque a salvação eterna, ela não está dentro das igrejas. E os falsos profetas põem na cabeça das pessoas que o evangelho que eles estão pregando salva, que transforma a vida das pessoas, que as pessoas na prática deste falso evangelho serão arrebatadas para a glória. Engano. João 5,39. A nossa salvação encontra-se no evangelho eterno. Apocalipse 14, versículos de 6 a 8. Então, vejam, senhores, não se encontra nestes evangelhos acrescentados com doutrinas e cobranças que estão sendo pregados dentro das igrejas. Então, senhores, ficam enganados se os senhores quiserem. Não procure salvação dentro deste ou daquele ministério. Os senhores jamais encontrarão. As igrejas são para ouvir louvores, escutar uma mensagem, para encontrar alguém, mas jamais como um ponto de salvação, porque a salvação está na palavra. E eu reprisarei tantas vezes. Eles estão adulterando o evangelho. Adulteraram o evangelho e leva para dentro da igreja para vender para as pessoas. Prática totalmente condenada pelo Santo Espírito, pelo dono da seara. Essa prática é totalmente condenada. Eles acrescentam o evangelho, leva para dentro da igreja para vender o evangelho para as pessoas. Apocalipse 22, 17, é de graça. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, que esta água se transforme na água da vida no nosso interior. Que ao beber, meu Pai, que essa água possa renovar as nossas forças para a glória do Teu nome. Vamos participar. Olha Ele agora nas suas mãos. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, quando colocarmos as mãos no alto da cabeça. Se houver uma ação de um mal, uma enfermidade, que esta possa cair por terra na glória do Teu nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, meu Pai. Na autoridade que tem posto em minha vida, eu repreendo toda a obra do mal na vida deste homem, desta mulher. Passa com fogo do Espírito, meu Pai, e arranca tudo aquilo que não procede do Senhor. Que este homem seja visitado, esta mulher seja protegido e guardado contra setas malignas que está vindo sobre muitos moradores dessa terra. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito. Na glória, na grandeza do Cordeiro. Na glória, na santidade do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha saúde, sai, e não volte nunca mais para o abismo maligno. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Você que quer renovar a sua aliança,
com o Santo Espírito, que quer renovar a sua força, suas forças, renovar a sua fé, quer entregar o seu coração ao Criador. Se o Senhor, se a Senhora ainda não fez a sua aliança, faça agora. Feche os seus olhos e ponha as mãos no seu coração. Meu Pai, este homem, esta mulher, abraça-os com o teu poder, com a tua presença, com o teu Espírito. Renova a fé deste homem, renova a fé desta mulher, desta família, que juntos, meu Pai, possamos caminhar ao teu lado, exaltando e glorificando a grandeza do único que é digno. Abraça este homem, esta mulher, com o teu poder, com a tua proteção, na glória do Cordeiro. Senhor, te abençoe e te guarde, seu viver diário, que a sua fé possa ser renovada a cada dia para a glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.